Eu tenho uma alegria, me sinto honrado, me sinto presenteado por Deus, por ter a amizade deles na minha vida. Hoje à tarde eu fiz uma declaração de amor por eles ali, quando estava os levando para o hotel, que para mim, irmãos, é uma honra ser amigo e fazer parte da história e da vida desse casal aqui. Aleluia. Obrigado, pastores, em nome de Jesus, fiquem à vontade. Glória a Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus, nós louvamos a Deus, damos toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Por esse momento, agradecemos também esse ministério, o pastor Alex, sua esposa, entrou nos receber, a Igreja Batista da Paz, e agradecer aqui a todos que oram por nós, que às vezes manda a sua oferta. Nós queremos agradecer em nome de Jesus. E retornei da África, Guiné-Bissau, dia 18 agora de janeiro, e estamos aqui para falar um pouco de Jesus, o que Ele tem feito. A mesma coisa eu posso dizer ao pastor Alex, fico honrado, nós louvamos a Deus pela amizade, de conhecer um ao outro, de ser propósito de Deus aqui na terra, juntos, para trabalhar. E eu vou trazer uma palavra, a missionária Márcia que vai pregar hoje, porque a vez passada foi eu que preguei. Toda a honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, nosso Deus, e deixamos bem claro que tudo que tem sido feito nesses 14 anos lá em Fulacunda é somente pela graça e misericórdia de Deus. Não somos nada sem Ele, e Ele tem assim nos sustentado de todas as maneiras. Ele tem renovado nossas forças, tem nos animado. Creio que a oração de vocês tem chegado ao trono da graça de Deus, e essas orações têm revertido em bênção para nós. E cada vez que você ora por nós, que oferta ou que lembra de nós, é uma bênção de Deus para aquele trabalho lá em Fulacunda, tão carente, tão necessitado, mas que Deus tem feito milagres e tem multiplicado as ofertas e tem feito tanta coisa maravilhosa, que nós não estamos aqui para mostrar a desgraça de Fulacunda. Sempre a gente gosta de frisar isso aí. O nosso testemunho, ele não consiste em apelar para o emocional de ninguém. Nós não queremos que você chore porque vai ver uma cena dramática, porque vai ver alguém morrendo de AIDS. Nós queremos que você chore, se você sentir, por ver o poder de Deus, por ver a glória de Deus manifestada naquele lugar. Amém? Nós vamos passar algumas imagens, mas antes vou trazer só uma reflexão. Está em Romanos capítulo 10. Vou ler os 4 primeiros versículos. Carta de Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, de 1 até 4, fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração
e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve, e a igreja de Roma estava dentro, tanto judeus como gentios, aqueles que não são judeus, os gregos, como chamado, e a vontade de Paulo, e na oração dele, é para que também os judeus fossem salvos. Mas Paulo era judeu, e dizia que os seus conterrâneos, seus judeus da mesma linhagem, conhecendo a lei, mas procurando a justiça de Deus da sua maneira. Paulo, ele viu muito tempo, ele mesmo buscando a justiça de Deus da sua maneira, até um dia que ele entendeu, e Cristo fez ele entender que a justiça de Deus para a salvação é pela graça. E ele começa a falar que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Ele começa falando nesse capítulo 10, que ele usa até uma parte do Deuteronômio, e fala que a palavra de Deus está perto de ti, está na tua boca. E começa a falar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque é pela fé. E se nós olharmos lá pelo versículo 13, ele já começa a falar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo 14 já diz, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Como alguém pode invocar o nome do Senhor para ser salvo, se não ouviu ainda do Senhor? Guiné-Bissau está na costa ocidental da África, dentro da janela 1040, e para o estudo missiólogos, ou missiológico, da parte de missões, que um lugar que ainda precisa ser alcançado, ou ainda não evangelizado, precisa ser mais de 2% de evangélico. E também que a comunidade tenha uma facilidade de ter o acesso ao evangelho. Qualquer comunidade ou país que ainda tem menos do que essa porcentagem é considerado não alcançada. Está perto, na fronteira do Senegal, o país Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, muito próximo à Gâmbia, aonde tem uma porcentagem bastante elevada de muçulmanos. E nós, pela graça de Deus, nos levou até lá. E algumas etnias naquele lugar estavam fechadas completamente, porque são 32 etnias naquele lugar, naquele país. E tinha etnia, grupo que falava que aqui cristão não entram, ou na nossa etnia ninguém vai se converter a Cristo. E assim que estava
Parece um cinturão de resistência, uma barreira muito grande. Mas a palavra do Senhor, a hora que entra, é como um martelo. Amém? O Evangelho chega para fazer diferença. O Evangelho chega para mudança. A palavra de Deus é para todas as etnias do mundo, do globo, seja na Ásia, seja na África, na América, na Europa, na Oceania, em qualquer lugar, nas tribos. A palavra de Deus, ela tem o poder de unir as etnias, no ponto que é Cristo que une tanto gregos quanto judeus. E nós temos visto Deus fazer grandes coisas naquele lugar, para a glória dele, amém? São alguns anos, a missionária Márcia já citou aqui, já são 14 anos que nós vamos e nós retornamos. Irmão, só eu contar, para mim já é um grande milagre, só nós estamos vivos aqui, amém? Já é um grande milagre. Nesses anos, nunca aconteceu um acidente conosco naquele lugar. Já é um milagre, amém? Nunca pegamos uma malária naquele lugar, onde o foco de malária é muito grande. Não somos melhores do que ninguém, mas Deus tem nos guardado. O nosso transporte é uma moto naquele lugar. Nós não temos carro naquele lugar. Onde nós moramos, nós não temos conforto dessa luz assim. Não tem luz elétrica onde nós estamos. Onde nós estamos, nós não temos geladeira na nossa casa. Não tem água encanada. A água que nós tomamos são de poços, pelo menos do poço onde nós cavamos, do terreno da igreja. Só em Fulacuna são 4 poços, e vários poços em outras etnias. São 14 poços de água, fonte de água. Deus nos tem abençoado aquele lugar, não só espiritualmente, que é a principal bênção que Deus dá, é a bênção da salvação, como escola, pequena escola. Só onde nós moramos tem mais de 100 crianças, onde a maioria são filhos de muçulmanos. E fora, em outras aldeias, tem outras escolas. 4 aldeias têm 4 escolas. Juntando as outras aldeias, dão mais de 200 ou 300 crianças, para a glória de Deus. Irmão, só a escola já é uma fonte de salvação para muitos. Mudanças, transformação. Deus é assim que trabalha. Vamos ver só uma... Tem algumas imagens aí? Tem um vídeo que é o último... Ok. São algumas crianças. Ok. Depois vou contar. Dá para perceber ali? Ok. Está bom.
Tá bom. Para nessa imagem, tá bom. Irmão, aquelas imagens que passou, aonde nós moramos. Lá tem uma escola que ensina árabe, chamando Escola de Marabu, que evangeliza criança ou mesmo melhor, doutrina para o Islã. Onde aquelas crianças são ensinadas. Já esse ano, quando eu estava lá, eu estava saindo da igreja pela manhã cedo, que nós tivemos uma semana de oração, bem cedo. De 6 até 6:30 da manhã, às vezes estendia mais. E quando eu estava saindo da igreja, assim, andando para casa, tinha umas crianças que estavam vindo. Eu estava sabendo de onde aquelas crianças estavam saindo. Eu disse: como vocês estão? Eles, muito alegres. Eles disseram que estavam saindo da mesquita. Eu perguntei: o que vocês estavam fazendo lá? Eu estava estudando o Alcorão. Passaram a noite toda. Entraram à noite, até no outro dia. Tem um professor. Eu disse: enquanto vocês estão com sono, a gente vai deitar, a hora que levanta, continua aquela aula. Irmão, eles são disciplinados naquelas coisas que eles acreditam. São crianças, adolescentes. Às vezes nós pensamos, o que é que nós fazemos com nossas crianças, com nossos adolescentes, às vezes da igreja? Talvez não tenham tanto ênfase no Deus que nós confiamos, como eles têm ensinado. Ainda não é num país duro do Islã, é um país laico. Ainda que onde nós moramos, na região do sul, é mais forte o assunto de Islã, que tem a liderança maior. Mas aquilo não nos assusta, porque nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo do Senhor, amém? Deus nos tem dado graça. Mas também é que essas crianças estão na nossa escola. Essa é só 2 turmas. Não tem muitos. Ainda está faltando ali 3 turmas. Nesse horário tinha 2 turmas. Também essas crianças ouvem a palavra de Deus, amém? Nós temos a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor para elas, para mudar a sua história. A maioria são filhos deles, dos muçulmanos. Tem menino também da nossa igreja, tem aqueles que não são. Tem crianças que vieram de outros países vizinhos, morar onde nós estamos. E quando entra na escola, nós não podemos pregar por seus pais. Nós não podemos ir até na sua casa, mas na escola, ele ouve a palavra de Deus e leva a palavra de Deus para a sua casa, amém? Existe
resultados que nós não vamos ainda ver, mas outros vão colher. Ainda estamos semeando. Ainda estamos semeando. Aleluia. Ainda estamos semeando nos corações de crianças, de adultos. Muitos precisam de ouvir e mudar sua história, porque os seus pais já tomaram o destino e eles não saem mais daquele caminho. Tem pessoas adultas, onde nós vamos pregar o evangelho, ele diz assim: eu não posso entrar mais, porque eu sei o contrato e a aliança que eu já fiz, eu não posso mais sair desse caminho. Já fez contrato com tantos os irãs, com tantos demônios, que ele diz: eu não posso mais sair. Ele pensa quando sai e pode morrer. Nós sabemos, se vem para Jesus, Jesus dá proteção e não morre. Amém? Eu não vou estender muito, porque quem vai pregar é a missionária Márcia. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quando o apóstolo Paulo começa a falar isso para os judeus, no final desse capítulo ele disse, pela boca de Moisés, e também fala pela boca do profeta Isaías, que vai fazer ciúme com um povo que não é judeu. Já sabe que Deus chamou o povo gentios para a salvação. Deus quer salvar todos os povos, amém? Como fala, tanto judeus como gregos. É importante para Deus. Coloca um vídeo, parece que tem 2 vídeos. 4 vídeos? Coloca um, não sei qual é o que está aí no primeiro. Então vamos só, pelo menos no 2. Devido ao tempo, vamos deixar só 2. São membros da nossa igreja. Que estava cantando, louvando a Deus. Ele está dizendo que antes eles estavam presos no pecado, estava preso por Satanás, e hoje está livre, e hoje está livre, e hoje está livre. Ok, esse é o último vídeo que eu vou deixar. Eu agradeço em nome de Jesus. A missionária Márcia vai pregar e vai trazer outro testemunho. Obrigado. Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor. Essa questão de islamismo é muito forte. E lá onde nós moramos, a maioria são muçulmanos. As pessoas perguntam, eles se convertem? São pessoas, são humanos. Tem coração, tem sentimentos. Não tem o coração duro, tão duro quanto o nosso, né? Mas é que há uma pressão muito grande. Quando alguém converte, pode ser lançado fora de casa, desprezado, abandonado, como acontece em muitas seitas. Mas um dia, uma senhora idosa que morava perto de casa, bem do lado, eu reuni as irmãs não, desculpem, algumas islâmicas, algumas muçulmanas, em casa todo dia de manhã. Eu lia a Bíblia com elas, a gente tomava café juntas, mas tinha uma do lado que eu estava me esquecendo dela. E um dia eu olhei, ela estava lá, já idosa. Aí eu perguntei, tu não queres vir? Ela estava esperando só aquilo, foi assim como acionasse um botão assim, e a mulher, eu vou. A partir dali ela nunca mais deixou de ir. Só que ela foi perdendo a visão física. Mas ela confessou Jesus como Salvador. E como ela era a matriarca da casa, não tinha como alguém jogar ela fora de casa, porque ela era a dona da casa. E quando a gente ia lá, que ela deixou de ir por causa da visão, aí eu pergunto, ela dizia, Márcia, ora para mim. Assim que eles falam, ora para mim. Eu digo, tá, eu oro. Mas a nossa oração é em nome de Jesus. Eu dizia assim para testar a fé dela. Ela dizia, não, é em nome de Jesus que eu quero. Os filhos lá ouvindo, e ela firmou na fé. E um dia, ela chegou para mim e disse, Márcia, hoje de manhã cedo, aleluia, eu vi um homem, todo de branco, chegou e sentou lá na minha cama. Aqui é comum a gente ouvir falar no homem de branco, não é verdade? Mas ela nunca ouviu falar nisso. E ela disse, um homem todo, com a roupa toda branca, branca fandã, que eles dizem, quer dizer, muito branco. E sentou-se na minha cama. E disse, Mariama, levanta, vai lá no hospital. E ela disse, eu já sei, o hospital é a casa de Márcia. E ela foi. E ela desejava ouvir mais a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que muitos de nós estamos aí com nossos olhos bons, ou mesmo que com os 4 olhos como eu, e muitos não enxergam Jesus. Foi preciso ela ficar cega para enxergar, para ter a visão espiritual. E ela morreu com Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não esqueçam de orar por nós, porque a batalha é muito acirrada, a batalha espiritual é muito grande, e muitas vezes nós pensamos assim, vocês moram no meio de muçulmanos, então vocês são perseguidos pelos muçulmanos? Infelizmente, quem mais nos persegue são os cristãos. Se vocês nunca ouviram falar, mas os missiólogos dizem que o que mais tira missionário do campo não é falta de dinheiro, não é doença, não é a língua, não é falta de comida, é outro missionário. É triste, né? Mas é a realidade. E nós temos sentido isso na pele. Talvez você não consiga entender, mas se você ler sobre isso, você vai entender. Então tá, vamos abrir nossas Bíblias em 1º livro de Reis, capítulo 21. 1º livro de Reis, capítulo 21, nós vamos ler de 1 até 10. Hoje nós comemos umas uvas muito boas. O irmão levou lá na casa do pastor, e eu lembrei dessa pregação. Claro que ela já estava preparada. Da vinha de Nabote. Então, vamos ler, está
1 Reis 21, de 1 a 10, fala: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote o jezreelita lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote o jezreelita e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o, para que morra. Essa história, no começo a gente lê: E sucedeu depois destas coisas. Mas quais coisas? O rei da Síria, Ben-Hadad, quis guerrear contra Israel, e o Senhor, isso sempre acontecia, e o Senhor, nesses episódios anteriores, deu vitória para Israel, para o rei Acabe. Mais de uma vez o Senhor deu vitória. Mas, como diz aqui, sucedeu depois destas coisas. Muitas vezes as pessoas recebem bênçãos, recebem manifestação divina na sua vida, recebem graça de Deus, muita coisa, mas ainda não tem o coração agradecido. Rei Acabe tinha sido vitorioso. Ele era um homem, um bom governante, ele era um guerreiro, tinha muita estratégia de guerra, mas era um homem muito fraco, espiritual e emocionalmente. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Todo mundo sabe quem é Jezabel, ou quem foi, e que infelizmente o espírito dela, a maneira dela ser, ainda influencia muitas pessoas dentro da igreja. E Jezabel era uma mulher pagã, era filha de um rei, Etbaal, que adorava o deus Baal, era idólatra. Logo, através de Jezabel entrou a idolatria. Ela induziu o seu marido, Acabe, a idolatrar, a sustentar falsos profetas, e também induziu o seu marido a grandes atos de crueldade. E aqui, de repente, apesar de Acabe de tudo que já tinha recebido, vitórias na guerra, mas tem gente que é assim, não basta aquilo que tem recebido de Deus, aquilo que Deus tem dado graciosamente, mas quando olha alguma coisa de alguém, cobiça. E foi o caso dele. Olhou uma vinha perto do seu palácio. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele queria. Ele era o rei de Israel. Era o poderoso. Mas ele olhou uma vinha, a vinha de Nabote. E cobiçou. E desejou. E quis aquela vinha. E fez uma proposta
para Nabote, mas ele não achou que ia encontrar um entrave. Nabote era conhecedor da lei de Moisés. Ele sabia que na lei dizia que uma herança de alguém em Israel não podia passar para a mão de outra pessoa. Não podia sair daquela família. E Nabote, ele não quis se insurgir contra o rei, ele não quis ser insubordinado, mas ele queria primar pela palavra de Deus. Ele queria guardar a lei de Deus. Por isso, ele não se desfez da sua vinha. E nós também conhecemos a palavra de Deus. E sempre que nós estamos primando em pautar nossa vida pelas leis de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo, pelos princípios bíblicos, nós sempre vamos encontrar opositores. Pessoas que se levantam para nos persuadir a mudar de posição, a tirar o nosso foco daquilo que são valores eternos. E Acabe, ele era a representação de Satanás. Muitas passagens na Bíblia nos mostram. O Salmo 57, o Salmo 5, Isaías 5, versículo 7, Salmo 80, versículo 8, nos mostra que Deus chamava o povo de Israel de sua vinha. Então, nós hoje, Israel de Deus, somos a vinha do Senhor, somos a herança do Senhor, e o Senhor também é a nossa herança. E Deus não pretende transferir essa posse dessa vinha para a mão de outro senhor. E que nós tenhamos cuidado para nós mesmos não dar abertura para o inimigo, para Satanás nos tirar da mão do Senhor, porque o Senhor já nos tirou da mão desse Senhor cruel que nós servíamos na nossa desobediência. E nós somos a vinha do Senhor e nós devemos primar por isso. Nós temos uma herança. No livro de Josué 1, você pode ler o versículo 6, o versículo 8 também, que depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué e disse: levanta-te e faz passar a terra que eu prometi, faz passar esse povo a terra que eu prometi. Somente esforça-te e tem bom ânimo. Busca não desviar nem para a direita nem para a esquerda e meditar na palavra do Senhor. Nós temos uma herança prometida, aquela herança que o Senhor prometeu a Abraão, a terra de Canaã, que aqui ele fala para Josué passar o povo para entrar naquela terra e tomar posse. Era uma Canaã terrestre, mas nós temos uma herança que é a Canaã celestial. Nós temos uma herança que todo ouro e prata da terra não pode comprar. Nós temos a herança de um valor inestimável. Essa Canaã terrestre apontava para Canaã celestial. Deus já tinha prometido para eles, mas eles tinham que lutar. Eles tinham que ser corajosos. Eles tinham que ser valentes. Eles tinham que pensar na palavra de Deus, focar na palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus, porque isso é que daria garantia para eles chegarem até onde Deus queria levá-los. E nós temos essa promessa dessa herança, e nós também não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos negligenciar essa herança que o Senhor tem para nós. Hoje, nós caminhamos como peregrinos nessa terra, nós temos que ter essa consciência, mas nós caminhamos embalados por essa esperança de algum dia, um dia que o Senhor tem reservado para nós, alcançarmos esta promessa de Deus. Mas é preciso lutarmos.
Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. O escritor de Hebreus fala lá em Hebreus 11, 8 e 10, que Abraão pela fé habitou em cabanas, em terra alheia, porque esperava a terra que tem fundamentos, da qual Deus é o artífice e construtor. Nós temos que entender que aqui nós somos peregrinos e forasteiros e que essa terra não é nossa, mas que um dia nós entraremos naquela terra da promessa, mas é preciso que nós sejamos fiéis, é preciso que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, é necessário que nós sejamos submissos à vontade de Deus. E essa herança nós não podemos transferir para ninguém. Quanto vale a tua herança? Será que nós temos noção de quanto foi pago para que nós tivéssemos esta herança? O que nós temos feito para preservar essa herança que o Senhor conquistou para nós? Acabe é a representação de Satanás. E assim que Satanás faz conosco, ele espreita nossas vidas. Como se ele dissesse, estou de olho em você, mas para fazer o mal. Ele está verdadeiramente de olho em nós. Ele está olhando para essa vida de qualidade que nós temos com Jesus, para essa comunhão que nós temos com Deus, que nós temos com nossos irmãos. Satanás está vendo e ele sabe a promessa que de Deus, a herança que um dia nós vamos receber. E ele não está nem um pingo contente com isso. Essa paz que nós desfrutamos, que a Bíblia diz que só Jesus pode dar, e só os salvos experimentam essa paz. O mundo tem feito 1000 tratados de paz e não chegam a paz nenhuma, mas dentro do nosso coração nós temos essa paz que ninguém pode tirar, que o inimigo não pode roubar, que nós não precisamos, irmãos, buscar artifícios no mundo para ter essa alegria genuína que Deus nos dá. Nós não necessitamos recorrer a bebidas alcoólicas, a drogas, recorrer aos prazeres do mundo, porque o nosso prazer está em servir o Senhor. O nosso maior prazer, a nossa maior alegria é estar em comunhão com Deus, com nossos irmãos, e estar almejando alcançar a promessa do Senhor. Satanás fica tentando comprar a nossa herança, estipular um preço para a nossa herança. Satanás fica tentando nos demover do propósito de servir a Deus. Ele usa pessoas, muitas vezes, dentro da igreja, como Acabe e Jezabel usaram argumentos religiosos. Vamos fazer um jejum. Argumentos religiosos para matar aquele homem justo. Aquele homem que tudo que ele queria era guardar a palavra de Deus. Satanás quer estipular um preço para a nossa herança. Mas quem é ele para dizer quanto vale nossa herança? Somos nós que temos que saber e valorizar e guardar. E dar o valor que ela tem. Quanto vale a nossa herança? Não é ele que vai dizer. Não deixe alguém chegar diante de você e dizer, mas você é tolo, como é que você vive assim, buscando ser fiel a Deus, como a mulher de Jó falou para ele. Mas é importante nós sabermos aonde nós queremos chegar. Muitas vezes se apresentam diante de nós muitas oportunidades. Oportunidades que parecem boas. Oportunidades que parece que vão abrir horizontes para nós, mas nós precisamos ter discernimento. Essas ofertas baratas, de riqueza imediata, de oportunidades, de grandes facilidades, não nos interessa, porque nós temos um Deus
que nós servimos e queremos ser fiéis, porque confiamos na sua palavra e sabemos que se formos fiéis, nós somos abençoados. Provérbios 10, 22 fala: a bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é quem enriquece. Nabote morreu, mas não vendeu a sua herança. Ele foi apedrejado. Ele foi colocado entre dois malfeitores. Quando Jesus dava instrução para os 12, quando enviou os 12, lá em Mateus 10, 28, ele fala: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Devemos temer a Deus e não temer ao homem. O homem pode matar nosso corpo apenas, mas não pode fazer nada com nossa alma. Nossa alma está na mão de Deus. Nossa riqueza maior deve ser o Senhor. Muitos irmãos, o pastor Alex disse que não tinha um tema específico. E eu perguntei a Deus qual palavra pregar. De repente a gente se pergunta: por que essa palavra? Mas Deus sabe. Muitas pessoas, até mesmo crentes, caem em golpes, perdem muitas coisas. Sabe por quê? Por causa da ambição, por causa da avareza. Eu não estou falando de uma ambição saudável que nós temos que ter para não sermos medíocres. Precisamos ter ambições, sim, precisamos ter objetivos. Mas eu estou falando daquela ambição que tira o teu sono, que tira o teu sossego, que tira o teu foco de Deus. Muitos são que nem o tio Patinhas, tem 2 cifrãozinhos nos olhos. Não pode falar: isso aqui vai dar lucro, vem. Corre que isso aqui vai dar lucro. Aí esquece dos princípios bíblicos, esquece da palavra de Deus, esquece que serve a Deus, esquece que se chama pelo nome de Deus, que é filho de Deus, e vai confiar em Mamon. Então, o que é que Satanás tem para nós? O que que Acabe tinha para Nabote? Nabote era um homem que confiava em Deus. O que é que Satanás tem para você? O que é que ele tem para mim? Eu entendo que ele não tem nada. Ele disse para Nabote: olha, eu te dou uma vinha melhor do que essa. Qual vinha melhor que Satanás tem para nós, irmãos? Nós precisamos ter uma fé racional, nós precisamos pensar. Nós precisamos julgar as coisas à luz da palavra de Deus. Se Satanás vem com uma oferta para você indecente, um emprego qualquer, mas que você vê que não tem nada a ver com Deus ali, o que é que Satanás tem para você? Qual a vinha melhor que Satanás tem para te oferecer? Nenhuma. Porque o próprio Jesus, lá em João 15:1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele é a videira verdadeira. Essa é a vinha que nós precisamos dela, que nós precisamos estar ligados a ela. É Jesus de Nazaré. E ele diz também lá no versículo 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo. Ele fala tudo. Ele não diz pede uma coisa. Pede duas coisas. Como aquelas coisas que a gente ouve por aí, aquelas simpatias. Olha, faz 2 pedidos, faz 3 pedidos. É tudo. Jesus que falou. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem promessa maior do que essa? Tem herança melhor do que essa? Tem vinha melhor do que essa? O inimigo não tem vinha melhor, é engano do inimigo. Não caia nesse golpe. Ele não tem nada para nós. O rei Jesus, ele é o rei. Ele não é um rei como Acabe.
Ele não era um ditador, não era um tirano. É o rei que veio muitos séculos depois de Acabe. E ele não veio nos preparar uma armadilha de nos colocar diante de 2 filhos de Belial, como a palavra de Deus diz, que assim, Jezabel com Acabe prepararam isso para Nabote. Diante de 2 filhos de Belial. O Senhor Jesus mesmo aceitou morrer entre 2 bandidos por nós. Ele não veio para levantar falso testemunho contra nós, para sujar nosso nome, mas ele veio para limpar nosso nome, porque ele diz na sua palavra: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quanto vale tua herança? O que nós temos feito com a nossa herança? Qual o valor que nós temos dado para a nossa herança? Devemos estar atentos, irmãos. São tantas coisas que o mundo oferece. São tantas coisas que brilham diante de nós como ouro. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus não veio fazer como Acabe fez com Nabote, como o inimigo quer fazer conosco, matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Não é toda a porta que se abre diante de você que você deve entrar por ela. Pergunte para Deus: devo entrar? Devo aceitar essa proposta? Senhor, isso vem de ti? Senhor Jesus fala: eu sou a porta. Aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Tudo que nós necessitamos, nós encontramos no Senhor. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é que nós ainda temos buscado no mundo? Por que é que nós ainda não estamos satisfeitos? Irmãos, eu digo que eu sou plena em Deus, eu me sinto satisfeita, eu me sinto alegre. Eu e meu esposo, a gente conversa, nós nos sentimos prósperos. Talvez se você entrar no nosso apartamento, talvez se você olhar como a gente vive, você diz: coitado, mas se conforma com tão pouco. Mas nós nos sentimos prósperos, sabe por quê? Porque na nossa pobreza nós temos feito muitos ricos. Louvado seja Deus. Nós deixamos nossos empregos, nós não fomos demitidos. Nós pedimos para ser demitidos. 20 anos na Caixa Econômica Federal. Ele 18 anos na Lumar, uma multinacional lá em São Luís do Maranhão. Deixamos e nunca nos arrependemos. E nunca nos arrependemos. Imagina, você hoje pede sua demissão, amanhã você não tem mais seu salário, amanhã você não tem mais seu plano de saúde, amanhã você não tem mais muita coisa que você tinha, aquele cheque que você recebia para ir lá no supermercado e comprar aquele monte de coisa. Mas o Senhor nunca deixou faltar. E eu faço questão de dizer, em todo lugar que eu vou, que nunca, talvez eu já disse isso aqui, nunca houve nada, sabe o que é nada? Que nós desejássemos fazer pelo povo de Guiné-Bissau, de Fulacunda, que o Senhor não nos proporcionasse. Nunca. Tudo o que desejamos fazer, levar dentistas para lá, o Senhor abriu a porta de um projeto de Portugal. Vão 2 dentistas todo ano, portugueses, não são evangélicos, são apenas voluntários, para tratar o dente daquele povo. Festa de Natal, crianças recebem seus presentes, dançam alegremente com aquelas caixas de presentes na cabeça. E lá em casa, apesar de ser só eu e ele e a menina que cozinha para nós, todo dia nós cozinhamos 1 quilo de arroz. Porque as pessoas vêm das outras aldeias, quer sejam crentes, quer sejam muçulmanos, quer sejam feiticeiros, elas vêm se consultar em Fulacunda
E muitas vezes elas precisam voltar, vêm a pé, voltam a pé no sol quente, esperam não sei quantas horas no hospital para ser atendido. E elas vão aonde? Casa do pastor Ezequias e missionária Márcia. Sabe que lá tem pão. Elas sabem que lá tem coisa boa para elas. E cada pessoa deve olhar para você como uma fonte de bênção, fonte de coisas boas, fonte de fartura. Sabe que vai chegar lá e está precisando, e você vai suprir a necessidade daquele coitado. Uma vez eu dei um cobertor para uma muçulmana, esse tempo agora lá é frio. Ela disse: eu não estou entendendo por que tu está me dando isso. Estou te dando porque eu sou cristã, e o amor de Deus está na minha vida. Então nós nos consideramos prósperos, irmãos. Como o pastor Ezequias falou, a gente já viu muitas pessoas lá morrerem de AIDS, tuberculose, cólera, febre tifoide, malária. E nós estamos lá curando aquelas pessoas. Com um pouquinho de recurso que nós temos, com um pouquinho de conhecimento que nós temos, as pessoas chegam lá e são curadas para a glória do nome do Senhor. Somos respeitados lá, porque, por causa da graça de Deus, caímos na graça daquelas pessoas. E certa vez, meu marido ia lá na feira, e um senhor idoso, muçulmano, pegou na mão dele, que lá eles andam de mão dada para mostrar amizade, os homens, e disse: olha, aqui nesse lugar, quando as coisas começam a ficar ruins, a gente reúne as autoridades para saber o que está acontecendo. Mas quando as coisas começam a melhorar, nós também reunimos para ver de onde está vindo o bem. E aqui está diferente. Aqueles jovens que fumavam não fumam mais, que bebiam não bebem mais, que furtavam não estão mais furtando. E nós sentamos para saber, para sondar. E nós descobrimos que você e sua esposa mudaram Flacunda, e nós não. O Senhor mudou Flacunda, aleluia. E o Senhor quer mudar o lugar onde você está. E o Senhor quer usar você aonde você está. E essa herança que Deus nos deu é muito preciosa. Não abra mão dela. Não abra mão dessa herança. Jesus não veio tomar nossa herança, mas Ele mesmo aceitou dividir a sua herança conosco. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,17, que se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdamos junto com Cristo. Muitas vezes nós nos afligimos à toa, nós murmuramos, nós reclamamos, nós corremos atrás de reconhecimento dos homens, corremos atrás de um político. Deus tem o melhor para você. Deus tem preparado para você. E nós queremos reconhecimento. E nós vemos muitas pessoas aí com crise de identidade, conflitos existenciais, tantas tragédias, porque precisam chegar perto de Jesus. E é preciso que nós, que conhecemos esse Deus poderoso, anunciemos essa verdade para essas pessoas. Não, nós queremos ser promovidos muitas vezes, até mesmo na igreja. Não entre na porta que Jesus não abriu para você. Certa vez cheguei numa igreja muito grande. Aí o pastor disse: pastor Ezequiel, até o final do culto eu tenho uma surpresa para você. Final do culto ele chamou ele assim, Ezequiel veio até onde eu estava, disse: Márcia, o pastor falou que se tu quiseres, final do culto ele te consagra pastora. Deus nunca me falou que eu ia ser pastora, irmãos. Deus nunca me prometeu isso. Ah, mas é bom ser. Mas Deus, não foi Deus que abriu essa porta. Eu vou querer para quê? Para ter uma carteirinha? Para ter um título? Para quê? Para me autopromover?
O Senhor já nos promoveu, Ele reservou a melhor posição para nós. Lá em Apocalipse 3:21 Ele fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos sentar no trono junto com Jesus. Quanto vale tua herança? O que é que você tem feito com ela? Qual o valor que você tem dado a ela? Nós iremos nos assentar no trono com Jesus. Qual herança, qual dinheiro que pode comprar isso? E quem senta no trono tem direito a quê? Quem senta no trono recebe o quê? Recebe uma coroa, aleluia. Glória a Jesus, recebe uma coroa. Você pode ler em 1 Coríntios 9:25, que o apóstolo fala que aqueles que lutam para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível, uma coroa que não gasta, que se colocar no fogo não vai derreter, uma coroa que não perde validade, uma coroa que se manterá para sempre, aleluia. Nós sentaremos no trono com Jesus, nós receberemos uma coroa da sua mão, não uma coroa como aquela do rei Acabe e da rainha Jezabel, não sei onde é que está, ainda existe, uma coroa e um trono que não é para os poderosos desse mundo, a menos que aceite Jesus como Salvador, que não é o dinheiro que vai comprar. Vamos sentar no trono e receber uma coroa, que não é para os covardes, que não é para aqueles que transigem com o pecado, que não é para aqueles que usam de suborno, que subornam as pessoas e se deixam subornar. Um trono e uma coroa que não é para aqueles que aceitam Satanás estipular valor para a sua herança, para aqueles que não mercadejam a sua fé. Aleluia! Um trono e uma coroa não é para aqueles que se deslumbram com facilidades, com enriquecimento fácil. Ser rico não é pecado não, viu, irmãos? Não estou falando disso não, tá? Eu estou falando daquela ambição que tira o teu foco de Deus, que faz você esperar mais na Mega Sena do que em Deus, que faz você esperar mais nas moedas virtuais do que em Deus. Se achar um lugar para aplicar o seu dinheiro que renda um bom lucro, faça. Mas não deixe isso ser maior do que a sua fé em Deus. Deus tem mais para nós do que qualquer Mega Sena desse mundo. Certa vez uma irmã lá na minha terra pediu oração para nós, que o negócio dela ia muito mal. Uma irmã, dirigente de círculo de oração. Oramos, e a irmã nada, não melhorou, não. Passou uns dias, ela, ei, vem cá, vou te contar. Eu dei 5 mil para advogado para ele me aposentar. Irmãos, hoje eu sou aposentada, meu marido é aposentado. Tem nada errado lá, porque não nos interessa isso. O que nos interessa é poder olhar para o Senhor de frente, é poder ter certeza que não vamos ser envergonhados, que não vamos ser confundidos, é andar de cabeça erguida, porque nós não negligenciamos a nossa fé. Aí ela veio me dizer isso, pagou 5 mil para o advogado fazer a aposentadoria dela, mas não estava no tempo, foi clandestina, foi ilegal. E o que ela quer? Ela queria que os negócios dela estivessem bem. Não, ela trouxe maldição para cima da sua vida. E nós não queremos maldição, vocês não querem maldição. Então vamos rever nossos conceitos. Esse trono com esta coroa é para aqueles corajosos, valentes que lutam, que combatem o bom combate. É para os corajosos que não mercadejam sua fé. É para aqueles que têm intimidade com Deus, que vigia, que obedece aos princípios bíblicos. Não, eu não vou fazer isso, peraí, deixa eu ver se isso está certo, eu não vou fazer. Porque a palavra diz que não está certo e eu não quero, porque é Deus que fala.
nem que seja o meu pai, minha mãe, o pastor, o rei, o presidente da república, mas se chocar com a palavra de Deus, não é para nós. Amém? Aleluia. Então, esse trono com esta coroa é para aqueles que se mantêm firmes, que têm ousadia de olhar para o inimigo e dizer: Deus me guarde, Satanás, de te dar a herança do meu pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus me livre, Satanás, de te dar a herança do meu pai. Vamos falar bem alto para Satanás ouvir? Deus me guarde, Satanás, de te dar a herança do meu pai. Ele é tudo para nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te garanto que nada, assim como não tem faltado para nós, não foi porque nós fomos corajosos, não, porque o Espírito Santo mesmo nos empurrou com o seu dínamo. Olha, vão que eu garanto vocês, não pedimos nada para ninguém. Não pedimos nada para ninguém. Sabe por quê? Porque nós entendemos que se a gente entrar lá no nosso quarto e nos ajoelharmos e pedirmos para o nosso papai, ele tem tudo para nós. Ele tem tudo para nós. Ele tem tudo para você. Não fraqueje. Mais um pouquinho e aquele que há de vir virá. Aleluia. Aleluia. E é tão bom quando ele chegar aqui nos encontrar. Nós vamos dizer: valeu a pena não ouvirmos ao apelo de Satanás. Não vendermos nossa vinha. Não vendermos nossa herança. Não vale a pena, irmãos. O Senhor tem o melhor para nós. Então, vamos sempre dizer, quando alguém vier com propostas indecentes para você, olhe no olho dele e diga: Deus me guarde, Satanás, de te dar a herança do meu pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Pense nessa palavra, viva essa palavra. Eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pense como você tem vivido até aqui. Muitas vezes nossa vida está tão atrapalhada. Muitas vezes nossa vida está assim, tão embaraçada. A gente não consegue sair. A gente fica andando em círculo. As coisas não mudam. As coisas não melhoram. Parece que nada vai bem, que Deus é esse que nós servimos, mas como é que você está servindo a Deus? Você tem sido fiel? Ou você tem mercadejado a sua fé? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estar aqui em Caçador, nessa Igreja Batista da Paz. Mais uma vez, Senhor.